Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Está no ar agora mais um Cooper News SC para você. Veja os destaques de hoje. Associados da cooperativa Cravil investem em granjas mais modernas em busca de melhores resultados na produção de leite. No quadro Temática, comentários sobre sustentabilidade no agro em Santa Catarina. Agricultura regenerativa restaura a saúde do solo e aumenta a diversidade. Santa Catarina investe em programas de manutenção da sucessão familiar no campo. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. A gente começa o programa de hoje destacando a bacia leiteira do Alto Vale do Itajaí. Por lá, com a reestruturação do setor, os associados da cooperativa Cravil, de Rio do Sul, estão abrindo novas fronteiras. Estão investindo em granjas mais modernas, melhorando a genética dos plantéis, garantindo assim a sobrevivência das empresas. O nosso exemplo vem do município de Ituporanga. No Alto Vale do Itajaí, a bacia leiteira já foi uma cadeia de sucesso. Era referência em produção. Mas a crise de 1990, com a importação de leite, deixou muitos agricultores pelo caminho. Aí foram se somando estiagens severas, grandes enchentes, pandemia, e o setor foi sobrevivendo aos percalços. Mas esse cenário está mudando. A reestruturação da cadeia do leite aqui na região do Alto Vale do Itajaí tem muito a ver com o DNA da Cravil. Com o apoio das cooperativas, isso trouxe segurança, robustez para os negócios e também atratividade para essa cadeia tão necessária para a alimentação da região. Um bom exemplo é o Davi, jovem sucessor. Ele viu que para continuar na atividade era preciso investir. Convenceu o pai, o avô, e ergueram esse moderno barracão. A parte maior é de um freestyle e a outra um pouco menor de compost bar. Aqui estão alojados 100 animais,
mas os resultados estão aparecendo. Foi um caminho sem volta também pelo bem-estar dos animais, né? Conforto, produtividade dos bichos em si, para buscar números melhores e conforto para a família também, né? Não precisa mais estar no frio, na chuva, tá tudo aqui num lugar só, trabalhando bem estruturado. Nesse pouco tempo que os animais estão confinados, já dá para ver resultado? Sim, com certeza. A facilidade de manejo, o bem-estar deles, produtividade também já teve resultado positivo. A estrutura do projeto contempla um moderno reservatório de dejetos, tem água em abundância e uma comida para as vacas. O manuseio, na hora da ordenha, ficou muito melhor. As 47 vacas em lactação geram 1.500 litros por dia. Tem vaca aí produzindo 34 litros. A gente não pode parar no tempo. Não tem como ficar parado no tempo. Tem que estar evoluindo, acompanhando o mundo. Dos teus avós pro teu pai, para você, a coisa evoluiu muito aqui, né? Evoluiu. Eu ainda lembro do primeiro ranchinho velho que tinha aqui. Mais ou menos aqui onde está isso aqui. Tem nem como comparar nada. E dá orgulho ver isso tudo evoluindo? Dá, né? Dá porque é do próprio suor. É o próprio suor que está fazendo tudo isso acontecer. Com certeza são muitos anos de trabalho, esforço, dedicação para tudo isso estar aí. E o bom é que é um pouco do resgate da cadeia do leite aqui, né? Que passou por grandes sobressaltos muitos anos atrás. Né? Tava tudo muito abandonado, né? A região estava meio defasada, mas agora a gente vê que a região vem se reestruturando na cadeia. Sem contar que com o gado confinado, a gestão fica muito mais eficiente. Os controles ou técnicos são uma realidade. A gente traz um animal, por exemplo, uma holandesa, né? Ela sofre demais com estresse térmico, né? Aqui o animal está no conforto, ventilação, aspersão, cama, né? Então ela tem todo o bem-estar animal para produzir mais. Então com esse bem-estar que ela tem, ela entrega mais. Às vezes o animal tem genética, tem potencial, só que devido não ter uma alimentação constante, por exemplo, uma vaca que está no pasto, né? Então ela está passando durante o dia e vem comendo coxo 2 vezes por dia, após a ordenha da manhã e a ordenha da noite. O animal confinado ele recebe alimentação concentrado e volumoso, né, balanceado com o nutricionista. Né? Então essa dieta dela concentrada e com mais, digamos assim, mais vezes durante o dia, então a hora que ela quiser ela tá lá vai ali e come. Né? Diferente que está no pasto. No pasto ela tem somente o verde, né? Somente o volumoso, mas não tem concentrado. Aqui ela tem volumoso, mas concentrado durante todo o dia. Segundo Kleber, veterinário que atende a família via Cravil, quanto menos a vaca andar, mais produtiva ela será. E ter uma produção assistida faz toda a diferença. O conforto traz bem-estar para o animal. Né? Se ele tem bem-estar, ele tem imunidade mais alta. Se ele tem imunidade mais alta, normalmente todas as doenças, né, elas tendem a diminuir. Então, índices de mastite, né, índices reprodutivos, né? Então, uma vaca que está no estresse térmico, ela tem seus índices reprodutivos bem mais baixos. Então, quando a gente tem uma vaca a pasto dos meses de novembro a fevereiro, é terrível emprenhar uma vaca nesse tempo, né? Porque a vaca está sob estresse e ela não emprenha. Ou emprenha e logo depois ela repete cio. Né? Enquanto que eu tenho um animal confinado, eu consigo ter uma produção durante todo o ano, né? Que é diferente, né? Os animais que estão presos, eu consigo observar melhor o cio desses animais, então eu consigo ter uma inseminação de mais sucesso. Então aumenta a taxa de serviço, aumentando a taxa de serviço, diminui o intervalo entre partos. Se eu diminuo o intervalo entre partos, diminui o DEL, que é o dias em leite, e tudo esse conjunto vai resultar em vacas produzindo mais constante e com melhor resultado. Daí, né? Só a Cravil recebe por dia, dos 70 produtores associados, pouco mais de 30 mil litros de leite. Isso é um sinal claro de que onde há confiança, os frutos dessa parceria só fortalece o produtor rural. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo do cooperativismo. O diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos, vai comentar sobre a sustentabilidade no agro em Santa Catarina. Com um misto de surpresa e gratidão, foi que recebi o convite de Rodrigo Coutinho para participar desta importante promoção da editora Expressão, que, na sua 31ª edição, vem destacando e valorizando pessoas, empresas e entidades que vêm dedicando esforços em defesa do meio ambiente
e da sustentabilidade em nosso Estado. Certamente, a distinção do convite tenha muito mais relação pelo histórico da FECOAGRO, nesses 50 anos de fundação, e suas relações com o cooperativismo e o agronegócio catarinense, do que qualquer mérito pessoal. Alguém como eu, que seguiu uma trajetória de meio século de relacionamento com os agricultores de Santa Catarina, certamente vivenciou muitas passagens de mudanças nas atividades econômicas e políticas de um país com recursos inesgotáveis para crescer e se desenvolver, mesmo com todos os percalços que temos atravessado por comportamentos questionáveis de nossos dirigentes da nação, em todos os níveis, executivo, legislativo e judiciário. Seria incoerência pensar que o agricultor, o agronegócio ou o profissional que trabalha no campo não tivesse a preocupação com a sustentabilidade. O agricultor, porque depende das ações sustentáveis para continuar produzindo. As entidades de representação, pela responsabilidade que têm de conscientizar e propagar as boas práticas sustentáveis para a continuidade das atividades. E os profissionais da área, pela missão que têm de bem orientar a quem produz. A despeito de manifestações de minorias ideológicas, suportadas por governantes tendenciosos e cobertura por parte da mídia interesseira, que tem se preocupado permanentemente em acusar o setor agropecuário como responsável pelas mudanças climáticas, que podem comprometer a sustentabilidade, as cooperativas, a classe agropecuária e as pessoas de bem continuam atentas e vigilantes para reafirmar que não é o agro que está comprometendo a sustentabilidade e os problemas ambientais. Nossas cooperativas têm os mais expressivos exemplos de defesa do meio ambiente e da sustentabilidade no campo. Nem poderia ser diferente. Se as cooperativas são a extensão dos agricultores e esses, para sobreviver, precisam da sustentabilidade, qual a razão para não preservar? O maior patrimônio do homem do campo é a terra. Com as águas, as matas, a fauna e as lavouras para sequestrar o gás carbônico, garantimos o ecossistema para continuar produzindo e assegurando o sustento seus e da sociedade. Os críticos limitam-se a fazer acusações sobre eventuais consequências naturais da criação pecuária, por exemplo, mas não reconhecem o sequestro de gás carbônico que as lavouras e as pastagens produzem e que certamente, num balanço de débito e crédito, o meio ambiente tem mais crédito do que débito no setor agropecuário. Para ficarmos apenas em um exemplo pontual, mas que é a origem para uma agricultura sustentável e consequência na produção de proteína animal, basta conferir o que a própria FECOAGRO vem desenvolvendo em termos de sustentabilidade na produção de fertilizantes. A indústria própria das cooperativas tem se preocupado em pesquisar e adotar novas tecnologias na área de fertilizantes, principal insumo para o sucesso do restante da cadeia do agro. Além de desenvolver fórmulas diferenciadas, mais rentáveis, produtivas e econômicas, promovendo a redução do uso de fertilizante químico, estamos estimulando o uso dos adubos organominerais. Esse produto tem avançado no mercado e consegue reduzir o consumo de produtos químicos, além de garantir maior produtividade e renda no campo, e além de dar destino adequado aos dejetos das agroindústrias e das granjas agrícolas, transformando um passivo ambiental em produtividade agrícola e sustentável. A inclusão de algas marinhas, matéria-prima natural dos fertilizantes, a adição de novos micronutrientes tem potencializado a produtividade. Trata-se de um exemplo pontual, mas que as cooperativas propagam no campo
sempre com o olhar de um futuro mais sustentável. Em cada cooperativa, em cada canto deste estado, sempre tem um líder rural, um técnico, um sindicalista e um cooperativista preocupados e adotando medidas para preservar a preservação ambiental e de sustentabilidade, comprovando que dá para produzir sem desmatar, sem poluir e sem afetar o meio ambiente. A FECOAGRO, com seu robusto sistema de comunicação em todas as plataformas de mídia, rádio, TV, redes sociais, jornais e revistas e demais mecanismos disponíveis, tem feito pregações permanentes da importância da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade no campo. O nosso compromisso, como técnicos ou formadores de opinião, é praticar, conscientizar, demonstrar e estimular a preservação dos meios de produção e a sustentabilidade. Os desafetos, os eternos contrários, os oportunistas, os ideólogos da desgraça alheia, certamente um dia terão que entender que se não tiver alguém produzindo no campo, nem eles sobreviverão nas cidades. Vale sempre lembrar aquela frase antiga, mas verdadeira. Se o agricultor não planta, a cidade não almoça e nem janta. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. A agricultura regenerativa restaura a saúde do solo e aumenta a diversidade. Santa Catarina investe em programas de manutenção da sucessão familiar no campo. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Infraestrutura, logística e sustentabilidade. Vem aí mais uma edição do Fórum Santa Catarina e o Agro 5.0. Dia 14 de outubro, a partir das 14 horas, direto de São Francisco do Sul. Transmissão ao vivo pelo Canal Rural. Realização Canal Rural, FECOAGRO, OSESC, Sindicarne, a CAVE, a Incadesc, FAESC Senar e Casa e Cicobi. Apoio institucional, Secretaria de Agricultura de Santa Catarina. Apoio Hotéis Vila Real. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina.
E nessa segunda parte do programa você vai ver como a agricultura regenerativa está sendo aplicada para restaurar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade e favorecer as abelhas. Um modelo produtivo que alia eficiência agrícola e equilíbrio ecológico. A reportagem do parceiro SC Agricultura. Olá pessoal, eu sou Jefferson Sokol, sou extensionista rural do município de Xaxim e hoje nós vamos falar sobre a importância da biodiversidade. E eu sou o Maico, extensionista da EPAGRE do município de Faxinal dos Guedes. Então pessoal, o papel do agricultor é um gestor de recursos naturais. Então os recursos mais importantes para a agricultura é o sol, a água e o solo. Então, através do uso de uma máquina muito interessante, a planta, o agricultor transforma sol e recursos naturais em biomassa, que é nada mais do que energia guardada para que a gente utilize para os nossos processos, ou para alimentação animal, alimentação humana, ou mesmo para produzir combustíveis. Se pensarmos que o maior limitante do agricultor é o tempo, é a única ferramenta que ele não consegue alterar, e ele tem energia entrando do sol, água vindo da chuva e o solo da sua propriedade, quanto mais tempo o produtor conseguir deixar plantas vivas, transformando a energia solar através da fotossíntese em material verde, mais efetivo e eficiente ele está sendo na sua propriedade. Então, quanto menor a propriedade, mais importante esse processo. Isso nos remete ao que a gente tem chamado de colher, semear. Se imaginarmos que nós, enquanto técnicos e agricultores, de maneira racional, precisamos copiar o máximo possível a natureza, o ambiente natural, a floresta, ela é feita de diversidade. Na diversidade, dificilmente vemos plantas doentes ou plantas morrendo por desequilíbrio. Então, quando a gente fala de eficiência energética, a diversidade é um ponto-chave. Se compararmos uma lavoura com apenas um tipo de planta, por exemplo, aveia no inverno, a capacidade de absorção de radiação é muito menor do que numa lavoura onde a gente tem diferentes tipos de folhas preenchendo a superfície do solo. Aqui nessa lavoura nós encontramos plantas de centeio, nabo, ervilhaca, temos aveia, temos uma diversidade muito grande de plantas. Além da importância dessa diversidade para o aumento da produtividade e da eficiência energética, nós estamos promovendo aqui uma diversidade enorme de micro-organismos no solo, de insetos e de animais, o que vai gerar equilíbrio para o sistema. Então, cada micro-organismo, cada organismo vivo tem um papel muito importante no equilíbrio desse sistema, a exemplo das abelhas, como o meu colega Maico vai comentar. Tem tudo a ver abelhas e a agricultura regenerativa, principalmente numa área com uma exuberância como essa que nós estamos hoje aqui, onde tem plantas que já produziram flores, que é benéfica para a abelha, e muitas outras que ainda vão florir, né? A agricultura regenerativa prevê um complexo de plantas, né, um mix de espécies. Aqui nós temos mais de 5 espécies, algumas com flores, produzindo néctar, outras produzindo pólen, e é uma fonte riquíssima de alimento para a abelha nesse período de inverno, que ela não encontra o alimento na natureza, né? Então, um manejo adequado na agricultura regenerativa considera a abelha dentro desse ecossistema, né? É muito comum os apicultores que trabalham com apicultura migratória nesse período de inverno, pela ausência de alimento na natureza, trazerem seus enxames, as suas colmeias para as áreas de lavoura, de nabo, de canola, de ervilhaca. As abelhas vão aproveitar essa flor nesse período de inverno para se alimentar, crescer o enxame, e o apicultor vai ganhar com enxames mais fortalecidos. Tanto o apicultor que trabalha com abelha apis e mesmo as abelhas da natureza vão se beneficiar com essa exuberância de flor que tem nas áreas de produção de grãos nesse período de inverno. Hoje, em função da temperatura estar um pouco mais baixa, a presença de abelhas é menor. Um dia que está mais ensolarado, com a temperatura um pouco mais elevada, esses campos floridos de branco e amarelo no inverno ficam repletos de abelhas aqui na natureza, visitando as flores, produzindo mel e polinizando essas culturas. A sucessão familiar rural se tornou um dos grandes desafios do agronegócio brasileiro. Mas em Santa Catarina, essa realidade começa a se transformar. Com programas de incentivo, o Estado de Santa Catarina tem estimulado esta permanência e até o retorno desses jovens para o campo.
Hoje você vai conhecer a história da família Simeonato. A produção da família Simeonato iniciou nos anos 60, com um aviário de apenas 50 metros quadrados. Toda a operação era feita manualmente pelo patriarca, seu Arcângelo. Hoje, já são 275 metros e sistemas totalmente automatizados. A propriedade vive a consolidação da terceira geração, graças ao retorno do Anderson para o campo. Então, eu acho que o fator decisivo foi manter a propriedade ativa, né? Não fechar a porteira dela como muitas delas aconteceram. O aumento de produção da propriedade foi também um dos fatores aí que fez a gente voltar e entender que não é simples uma propriedade rural, mas tem muitas oportunidades de crescimento também nela. Se tu não tem uma sucessão, isso eu cobrava há mais de 30 anos atrás, nós íamos nas reuniões, eu cobrava quem vai ser o sucessor dessas famílias no futuro. E passemos por essa dificuldade, quando nós vimos que a dificuldade estava chegando ao nosso ponto, o que a gente fez? Chamou ele de volta, filho, volta a nos ajudar e está aí junto conosco. O Anderson acompanha a trajetória do pai desde pequeno, mas durante 8 anos atuou como sanitarista em uma empresa na cidade. O retorno para o campo aconteceu em julho de 2024. O bastão está sendo passado, né? As responsabilidades estão vindo junto também e é uma fase muito boa, assim, de muito aprendizado, né? Que a gente leva e muita consideração também. A sucessão familiar rural enfrenta muitos desafios. Entre eles, a conectividade é um dos mais urgentes. E na maioria das vezes não é a falta, mas a qualidade. E sem internet de qualidade, os jovens têm dificuldade para acessar cursos, utilizar tecnologias agrícolas, comercializar. E sem essa ligação com o mundo, a vida na cidade acaba parecendo mais atrativa. 3 anos atrás, internet via rádio, né? Muito baixo sinal. Então, após a construção dessa granja agora, a gente, há 3 anos atrás, né, a gente conseguiu trazer, né, uma internet de melhor qualidade para a operação dela mesmo, né. Santa Catarina tem investido em programas voltados à manutenção da sucessão familiar rural. A Ipagre, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado, defende o protagonismo do sucessor na gestão da propriedade. Nós temos que preparar o pai do jovem para ele dar espaço para o jovem dentro da propriedade. Ele tem que fazer a gestão da propriedade, ajudar na família. Somam-se a esses os programas Financia Agro Santa Catarina, Pronamp Agro Santa Catarina e Terra Boa, que estimulam renda, inovação e qualidade de vida nas propriedades. O governo do estado está nos apoiando a questão de estradas boas, né? A gente teve um asfalto, estamos a 5 quilômetros do asfalto e a previsão é para até o final do ano o asfalto chegar perto da nossa propriedade. Então isso que nos anima a ficar mais ainda na agricultura. Como a questão da água, da telefonia, da uma energia um pouquinho melhor, né? Porque tem atividades que se tiver uma energia monofásica ela não toca. Então nós temos que ter esse recurso para poder ajudar ele a financiar e desenvolver essa atividade, né? No caso dessa propriedade aqui, a gente investiu muito na questão da água. Depois de dedicar a vida ao trabalho no campo, seu Arcângelo tem hoje a satisfação de ver os filhos assumindo a missão e dando continuidade ao que ele começou. Bem uma honra, porque qual é o pai que não fica contente de ver que se eu comecei com umas coisas e eles que estão engrandando agora. E depois da reportagem sobre sucessão familiar no campo, o nosso Cooper News SC de hoje fica por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.